Eu estava lá no SOS Casamento outro dia ministrando e tinha um homem assim, indiferente, nervoso, querendo ir embora, assim, desconectado de tudo, e eu ligado nele. Eu disse, eu preciso acessar o coração desse rapaz. Chamei ele para almoçar comigo. E quando ele sentou à mesa, eu fiz de conta que ele era o mais alegre da reunião. Troquei uma ideia com ele. Eu constrangi ele com amor. Olhei para ele de forma paternal. Respondi todas as perguntas que ele me fez. No final do almoço, ele me abraça, com os olhos cheios de lágrimas, e diz assim, me perdoa. Me perdoa. Dali para frente, abriu um sorriso, mudou o olhar, no final da imersão, se entregou para Jesus e está frequentando a igreja do pastor Marcos Moura. Sabe por que ele me ouviu depois sobre regras? Porque primeiro eu entendi o coração dele. A crise da alma dele. Volte para casa, peça perdão para tua filha. Volte para casa, peça perdão para o teu filho. Volte para casa, chame a sua filha para comer algo, só para ouvir o coração dela. Vocês não têm noção do poder que há quando a gente se conecta com o coração do filho, construindo o relacionamento. Aí sim a gente fala sobre regras, porque a gente investiu muito tempo em relacionamento. Você já percebeu a insistência de Deus em que os pais fizessem todo possível, investisse o tempo que fosse necessário para colocar na mente e no coração a palavra, a cultura do reino, os princípios e valores das Escrituras Sagradas. Esse é o primeiro passo de uma paternidade bem-sucedida. Mas, deixa eu dizer uma coisa a você. Eu tenho 3 filhos. A Letícia, primogênita, o Douglas, do Movimento Jesuscope, e o Pedro, que está conosco aqui. Ele é ministro de louvor na igreja Jesuscope e trabalha conosco, dando apoio quando a gente precisa na área de produção de vídeo e também de fotografia. Eu tenho 38 anos de casado, eu tenho 3 filhos, 2 noras, 1 genro e 3 netos. Por que eu escrevi agora esse livro, Lições que eu aprendi como pai de 3 filhos do berço ao altar? Eu completei 60 anos, todos os meus filhos estão casados e eu tenho 3 netos. Os meus filhos estão todos na igreja, comprometidos com o ministério, amam a Jesus. E até onde eu sei, o Douglas é um ótimo pai e é um ótimo marido. Até onde eu sei, o Felipe é um ótimo marido e um bom pai. Até onde eu sei, o Pedro e a Kelly vivem muito bem como casal. Quando eles completaram 1 ano, eu liguei para a Kelly e perguntei, como é que o Pedro está te tratando? Como é que o Pedro está cuidando de você? Porque filho meu, se não tratar a esposa melhor do que eu trato a mãe deles, vai ter comigo. Que tipo de pai eu sou? Que formei um marido para ser pior do que eu. Aí eu perguntei para Kelly, vocês estão completando 1 ano de casados. Como é que o Pedro está tratando você? Como é que o Pedro está cuidando de você? E ela fala assim, bem, delicadinha. Ela fala assim, ai pastor, o senhor acredita que nós estamos completando 1 ano de casado? E eu não me lembro o dia que a gente brigou.
Eu disse, então vem orar por mim aqui, que eu preciso de oração. Então eu entendi que com 38 anos de casado, pai de 3 filhos, sogro de 2 noras e um genro, e avô de 3 netos, e os meus netos todos vão à igreja. Meus netos amam estar na casa de Deus e cobram quando não vão. Eu penso que eu tenho o mínimo de autoridade necessária para falar sobre paternidade. Porque falar uma teoria não é difícil. Difícil é ensinar e o ensinamento ser acompanhado por um resultado. Então o que eu vou falar para vocês aqui tem a ver com o que eu aprendi e o que eu vivi e ainda vivo. A primeira lição que eu aprendi foi que quem prepara para a paternidade se torna um pai melhor. Quem prepara para a paternidade se torna um pai melhor. Aí você diz, mas isso é óbvio. O grande problema é que nós não estamos fazendo óbvio. Você se prepara. Quanto tempo você leva para se preparar para ser advogado? Quanto tempo você estuda para ser médico? Quanto tempo você estuda para ser engenheiro? Quanto tempo você estuda para ser um professor universitário? Quanto tempo você estuda para ser um médico especializado em cardiologia? Quanto tempo você estuda? Agora eu pergunto, quanto tempo você estudou para ser pai? Quantos livros você leu para ser pai? Quantos vídeos você assistiu antes de ser pai? Qual foi o curso que você fez sobre espiritualidade e paternidade, sobre inteligência emocional e paternidade, sobre educação financeira e paternidade? O que você estudou? E aí você queria ser um pai de sucesso? Aí você queria ser um grande pai para os seus filhos? Preste atenção. Se você não se preparou, dá para recuperar alguma coisa ainda. Mas nós temos a responsabilidade, a obrigação de mostrar o caminho da preparação para os nossos filhos. Os seus filhos não podem cometer os erros que você cometeu. Os meus filhos não podem cometer os erros que eu cometi. É uma das coisas que eu insisto, inclusive no livro. Os nossos filhos precisam se preparar para ser melhor do que nós fomos. Preparação no aspecto espiritual, porque isso tem a ver com eternidade. Preparação no aspecto emocional, porque tudo fica comprometido quando não há maturidade emocional. E principalmente quando se trata de paternidade. E preparação no aspecto financeiro, porque criar filhos custa caro. Eu sei quanto custa um filho do berço ao altar. Passando por hospital, médico, convênio, educação, no caso do Douglas, intercâmbio internacional. Eu sei quanto custa um filho do berço ao altar. Por isso, só oração não serve. Só jejum também não serve. Só o conselho também não serve. Requer investimento. Agora, outra lição que eu aprendi é que a chegada do primeiro filho é um desafio. A chegada do primeiro filho é sempre um desafio. Por quê? Veja só, a paternidade é um presente e uma responsabilidade. A paternidade, ao mesmo tempo que é um presente,
ela é uma responsabilidade. A chegada do primeiro filho requer responsabilidade compartilhada. Sabe qual é o grande problema hoje? Os homens estão gerando filhos e entregando para a mãe adotar. E alguns homens acham que é responsabilidade da mulher que pariu, mas ela não gerou sozinha. Ela gerou a partir da união entre o seu espermatozoide e o óvulo dela. Então, uma responsabilidade compartilhada em todos os aspectos. Eu, quando olhava o Douglas, cuidando da Luísa, cuidando do Davi, dando mamadeira, trocando, dando banho, cuidando. Eu disse, isso é responsabilidade compartilhada. Isso é responsabilidade compartilhada. A experiência em lidar com o desconhecido. Por quê? Porque eles estão lidando com o que eles nunca lidaram. Eles estão tendo uma experiência absolutamente nova. As mudanças no corpo e no comportamento da mulher após o parto exigem do homem maturidade e equilíbrio. Por que que alguns casamentos acabam com a inauguração da paternidade e da maternidade? Eu já vi muitos casais que se separaram porque faltou maturidade para lidar com as implicações da inauguração da paternidade, da maternidade. Requer equilíbrio, bom senso, maturidade. A vida sexual do casal muitas vezes fica mais complexa com a chegada do primeiro filho. Eu lembro bem quando a Letícia chegou. Por isso que quando eu estou orientando os casais, eu digo, não tenham filho nos 2 primeiros anos. Não tenham filho nos 2 primeiros anos. Vocês precisam se conhecer, vocês precisam se ajustar, vocês precisam desfrutar dessa vida a 2 sem os herdeiros, sem os filhos. Porque depois que os filhos chegam, se prepara, meu irmão, para não dormir uma noite completa. Se prepara para a criança chorar quando você estiver perto do orgasmo. E você tem que parar sem se estressar ainda, dando glória a Deus, porque o filho é uma bênção. Mas é nessa hora que algum diz, ô praga. Falta maturidade, falta entendimento, falta compreensão. Por isso que é necessário estudar para ser pai, é necessário estudar para ser mãe. A vida sexual do casal muitas vezes fica mais complexa com a chegada do primeiro filho. A rotina intensa, o cansaço, as demandas da criança podem afetar a intimidade e a frequência das relações sexuais. Por isso que a chegada do primeiro filho é um desafio e requer muita responsabilidade, equilíbrio, bom senso e amor sacrificial. Uma outra lição que eu aprendi é que ser pai é abraçar uma missão. Repete comigo, ser pai é abraçar uma missão. Que missão é essa? Veja só, eu sempre falo nas minhas palestras que para mim, um dos pais mais extraordinário da Bíblia chama-se José, pai adotivo de Jesus. Você conhece alguém melhor do que José? Para mim, José foi o pai mais extraordinário da Bíblia. Inclusive, o Cláudio Duarte disse que quando Maria deu à luz e Jesus pegou assim, e José pegou Jesus saindo da barriga da Maria, foi o primeiro que disse, Nossa Senhora. Nossa Senhora. Então preste atenção. Cada filho é uma missão. Repete comigo. Cada filho
é uma missão. Deus me deu 3. Me deu a Letícia, uma missão. O Douglas, outra missão. E o Pedro, outra missão. E essa missão carrega um peso que tem a ver com eternidade. Por isso que é muito séria. Primeiro, porque é criar filhos para Deus. Isso não é brincadeira. Segundo, disciplinar os filhos para que sejam parecidos com Jesus. Terceiro, preparar os filhos para cumprir o seu propósito de vida. Eu estou criando filhos para quem? Para quem? Um dia nós vamos estar diante do nosso Senhor. E Ele vai perguntar: aonde estão os filhos que eu te dei para trazer até aqui? Um dia nós vamos estar diante do Senhor. E Ele vai me perguntar. E a Letícia, eu vou poder dizer, está aqui, ó, lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro. E o Douglas está aqui, ó, lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. E o Pedro está aqui. E você vai poder dizer a mesma coisa. Discipular os filhos para que sejam parecidos com Jesus. Discipular os filhos para que eles sejam parecidos com Jesus. E aqui, uma pergunta. Como é que a gente discipula filhos para que eles se pareçam com Jesus? A forma mais efetiva é quando eles conseguem enxergar Jesus em você. Porque não adianta eu querer que meus filhos se pareçam com Jesus se eles enxergam o capeta em mim. Se eles enxergam o diabo em mim. Se eles não conseguem ver traços do caráter de Jesus em mim. Se eles não conseguem ver o brilho do amor de Cristo em mim. Se eles não conseguem ver cheiro da graça em mim. E essa é uma pergunta que deve nos confrontar frequentemente. O que de Jesus meus filhos enxergam em mim quando eu falo? Nas minhas atitudes, no meu comportamento, no trânsito, no mercado, no aeroporto, na escola, na empresa, na igreja. Você já viu aquela história de uma senhora que alugou um caminhão e de repente ela começa a descarregar todos os móveis da sua casa no templo? O pastor foi chamado. Quando o pastor chamou e descarregando a mudança no templo, os móveis. Mas que é isso, irmã? Não, é porque aqui o meu marido, ele é um santo. Aqui meu marido é um anjo. Em casa ele é um demônio. Então vamos morar na igreja. Quem é você na igreja e quem é você na sua casa? Se você sentasse hoje com a sua família, eu estou falando com os homens hoje. Se você sentasse hoje com a sua família e pedisse para cada um dar uma nota para você, como pai, sacerdote, profeta e líder, marido, que nota os seus filhos te dariam? Que nota os seus filhos te dariam? Você já fez esse teste? Preparar os filhos para cumprir o seu propósito de vida. Guarde isso, por favor. Alguns filhos, segundo Roberto Chiniachik, nascem para voar. Alguns filhos nascem para nadar. E alguns filhos nascem para correr. Você já descobriu para que o seu filho nasceu? Você já entendeu para que você nasceu? Maios diz o seguinte:
Nem a morte é pior do que uma vida sem propósito. Nem a morte é pior do que uma vida sem propósito. Quem ainda não descobriu o seu propósito de vida, não vive, vegeta. Porque é o propósito de vida que dá sentido para tudo aquilo que nós fazemos. Quando você diz, ultimamente eu estou sem vontade de sair da cama. Estou sendo consumido por uma preguiça crônica. Isso é a maior evidência de que você ainda não sabe para que você nasceu. O que me tira da cama todos os dias, e muito inspirado, e a minha esposa tendo que ser o meu freio, para que eu não faça mais, é porque eu entendi qual é a minha missão de vida. Eu entendi qual é o meu propósito de vida. Um dia eu patrocinei um curso para o Douglas, e nesse curso, clareou o seu propósito de vida. E ele era diretor do meu ministério, trabalhava comigo há mais de 10 anos. E todo pai quer um filho fluente em inglês, fez uma imersão na cultura americana, psicólogo, preparado. Todo pai quer um filho desse ao seu lado, como diretor, ou da sua empresa, ou do seu ministério. Um dia ele entra na minha sala e diz: pai, eu entendi qual é o meu propósito de vida e para que eu nasci. O Senhor me libera, me manda embora, me despede. Eu fiz algumas perguntas para ele, e ele respondeu com clareza. Eu disse: em outubro você pode voar. Eu estou te emancipando. Não é à toa que hoje o Douglas influencia milhões de pessoas, impacta milhões de jovens, porque ele entendeu, e eu entendi no momento em que ele entendeu que eu deveria liberá-lo, emancipá-lo, deixá-lo ir. Até porque se os filhos são flechas, flechas não eram feitas para enfeitar a parede da sala, flechas eram feitas para serem lançadas. Preste atenção, preparar os filhos para cumprir o seu propósito de vida. Sou eu que ajudo o filho a entender, e olha que os meus filhos entenderam depois. O Douglas fez um curso nessa área, a Letícia passou por teste vocacional e assim por diante, para entender qual é a minha vocação, qual é o meu propósito de vida, qual é a minha missão. Será que eu estou tentando voar quando eu nasci para nadar? Será que eu estou tentando nadar quando eu nasci para voar? Será que eu estou tentando correr quando eu nasci para nadar? É lindo quando alguém está fazendo aquilo para o qual nasceu para fazer. Você nunca vai encontrar um pássaro no psiquiatra. Não aguenta mais altura. Quanto mais alto, mais eu fico deprimido. Ele nasceu para voar, pô. Quanto mais voa, mais energia tem para voar. Sabe por que eu estou aqui há 21 anos? Recebendo vocês, para vê-los cada dia mais transformados na sua casa. Esta é a minha missão. Sabe por que nós temos o SOS Casamento, onde quase semanalmente nós recebemos um grupo de casais se separando para vê-los sair de lá curados, restaurados? Essa é a minha missão. Esses dias eu estava fazendo uma oração, gente. Eu estava gravando uma oração no YouTube. Estava gravando. E de repente eu comecei a orar pelos casais em crise. Na gravação, sozinho na minha casa. E de repente eu me peguei em pranto. As lágrimas corriam no meu rosto. E eu intercedendo pelos casais que estão se separando. Disse: por que, Deus, eu estou assim? O Espírito Santo falou: porque esta é a sua missão.
Esse é o seu propósito de vida. Esse é o meu chamado para você. Então, quando você faz o que você nasceu para fazer, tudo ganha sentido na sua vida. Aí, você precisa ensinar isso para os filhos. Aí você está cumprindo a sua missão. A missão de ser pai. Mas, uma outra lição que eu aprendi é que cada filho é único. E aqui eu acho que muda tudo. Cada filho é único. Então, se cada filho é único, não existe uma forma única de lidar com todos eles. Não existe uma forma única para lidar com todos. Se cada filho é único, existe uma maneira específica de lidar com cada filho. E aqui muitos pais erram. Você tem que ser como seu irmão, pô. Não tem como. Você tem que ser como a sua irmã. Não tem como, nem se for gêmeos. Cada filho é único. Cada filho tem uma personalidade. Eu olho para a Letícia, eu olho para o Douglas, eu olho para o Pedro e disse, meu Deus, é a beleza da diversidade. O Douglas é pastor, líder. A Letícia é terapeuta ocupacional. A Letícia gosta de investir tempo trabalhando com mães de filhos especiais. Trabalhou num asilo. E amava aqueles velhinhos. Eu não tenho paciência para trabalhar no asilo, gente. O Douglas com certeza não teria também, nem o Pedro. Mas a Letícia ia para o trabalho com uma alegria e voltava falando dos velhinhos. E até hoje, eu vejo quando a Letícia olha para alguém numa cadeira de roda, se ela puder, ela auxilia. Se ela puder, ela ajuda. Por quê? É a vocação dela. O Pedro tem uma alma de músico, apaixonado pela música. Se dependesse do Pedro, ele vivia em função da música. Ama a música. É introspectivo, reflexivo. Eu pergunto, você já entendeu que seus filhos são diferentes? Cada um tem um temperamento. Um é colérico, outro é fleumático, outro é sanguíneo, outro é melancólico. Cada um tem uma vocação. Agora, outro conselho para os pais aqui. Olha o erro que a gente comete, e eu coloco isso no livro também. Preste atenção. Eu quis ser médico. Não deu. Meu filho vai ser. Errado. Eu quis ser engenheiro. Não deu. Minha filha vai ser. Errado. O Elias está aqui nos ajudando, o pastor Elias. E ele trabalha como construtor de obras. E o sonho dele é que uma das suas filhas, ou as duas, se tornasse uma engenheira. Olha que legal. E a outra arquiteta. O pai construtor, a empresa está montada. Eu disse, não, Elias. Suas filhas têm que ser aquilo para o qual Deus criou elas para ser. Ainda que seja como a minha neta, que gosta de bichinho. Minha neta gosta de gato, de rato, de cobra. Ela gosta de tudo isso. Ela quer cuidar. Outro dia comprou um hamster. Aí depois comprou uma lagartixa, sei lá como é que é o nome daquilo, assim, um negocinho assim. Um peixinho meio monstrinho, assim, outro dia e tal. E ela gosta desses negócios. Está tudo certo. Não tem nada errado. Um gosta de botânica, outro gosta de aeronáutica, o outro gosta de quer ser militar, está tudo certo. O que nós precisamos fazer é potencializar esse propósito, essa visão. Como? Aí a criança chega para o pai, é fissurada em carro. Aí diz, pai, você é motorista de Uber. Ou você é motorista de táxi. Tem alguma coisa errada aí, sim ou não? Sim ou não? Não, mas você vai dizer assim, você não vai ser só motorista de táxi, você vai ser dono de uma locadora que vai transportar pessoas no mundo inteiro. Você não vai ser só motorista de caminhão, você vai ser dono de uma transportadora que vai transportar as riquezas da nação.
Você não vai ser só um professor de inglês, você vai ser o wizard. Você vai ser o parecido com o Flávio Augusto. Você vai ter uma rede de escola de inglês. E a sua escola vai ser conhecida no mundo inteiro. Mas começou como professor de inglês. Você tem que potencializar. Eu vou ajudar a limpar a casa. Eu fico olhando assim a filhinha da Grazi, não é? A filhinha da Grazi é a... Como é que é o nome? A Lili, né? Você chega, ela, quantos anos ela tem? 7 aninhos. Gente, eu fiquei impressionado. Eu fiquei hospedado na casa deles alguns dias, sem ninguém pedir. Ela lava a louça, ela enxuga a louça, ela ajuda a arrumar a casa e diz que vai ser pastora. E me assiste no vídeo lá quase todos os dias. Não, Lili. Você não vai ser só alguém que limpa uma casa. Você vai ser dona de uma empresa que vai atender grandes empresas. Você vai contribuir para o mundo se tornar um pouco melhor com o seu trabalho e o trabalho da sua empresa. Esse é o papel do pai. Maximizar essa visão, potencializar essa visão. Vocação, a gente precisa entender isso. Cada filho é diferente. Por exemplo, comunicação, tem filho que aprende mais vendo. Tem filho que aprende mais ouvindo. E tem filho que aprende pegando. Tem que pegar, tem que tocar, tem que ver. Tudo certo. Mas eu pergunto, será que os pais já entenderam que cada filho é único? Eu não podia esperar da Letícia o que eu esperava do Douglas. E não poderia esperar do Pedro o que eu esperava da Letícia. Porque cada filho é único. E você precisa pedir graça, sabedoria, discernimento e estudar como é que eu lido com um colérico. Como é que eu lido com um fleumático? Como é que eu lido com um sanguíneo? Inclusive vai ter essa palestra aí, essa oficina, não deixe de participar lá com a Gláucia e o Marcos, que eles falam bastante sobre esse perfil comportamental. Quando a gente entende o perfil comportamental do filho, fica mais fácil. É um colérico, é um fleumático, é um sanguíneo, é um melancólico. E eu sei como é que eu lido com eles. A quinta lição que eu aprendi é que filho não se perde na rua, mas em casa. Filho não se perde na rua, mas em casa. Eu gostaria que você entendesse o que eu estou dizendo aqui. O lar é a nossa primeira escola. O lar é a oficina modeladora do caráter. O lar é o ponto de partida de tudo que vamos carregar na vida. Eu tenho 8 irmãos. Nós somos em 9 lá na casa dos meus pais. Meu pai era pastor. E eu digo isso sem medo de errar. Quando os pais fazem a lição de casa direitinho, a possibilidade de um filho dar errado é muito pequena. Vou repetir. Quando os pais fazem a lição de casa direitinho, a probabilidade de um filho dar errado é muito pequena. Se não, veja. Há um texto na palavra de Deus que diz: ensina a criança no caminho. Repete comigo, no caminho. Olha só, ensina a criança no caminho em que deve andar. E mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. O grande problema, gente, é que nós não estamos fazendo a lição de casa como deveríamos. Pergunto, deixa eu ver se o próximo ponto, que vem um texto que eu quero ler com vocês.
aqui. Educar filhos exige investimento da moeda de maior valor que temos, tempo. Na verdade, são duas moedas hoje que temos de maior valor. Marca aí, tempo e atenção. Tempo e atenção. São as duas moedas de maior valor que nós possuímos hoje. Nesse exato momento, bilhões de dólares estão sendo gastos para chamar sua atenção. Bilhões de dólares estão sendo gastos para chamar sua atenção. Por exemplo, nós estamos lá no YouTube. Estamos fazendo um investimento aqui para as pessoas prestarem atenção lá, a fim de que alcançamos o nosso objetivo, que é implantar a cultura do Reino de Deus nas famílias no Brasil e no mundo. Agora preste atenção. Está sendo gasto milhões de dólares, bilhões de dólares agora, no Facebook, no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, no YouTube, nas outras plataformas como Netflix, Amazon. Milhões e bilhões de dólares estão sendo gastos para ter sua atenção, para ter minha atenção. Então essa atenção hoje custa caro. Tempo. Tempo é a moeda de maior valor que nós possuímos. E olha o que Deus disse aos pais. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Repete comigo, tempo. Quando estiver andando pelo caminho, diga tempo. Quando se deitar, diga tempo. Quando se levantar, diga tempo. Você sabe qual é o maior ladrão desta moeda de grande valor chamada tempo hoje? As redes sociais. A parafernália de tecnologia que vem para roubar o tempo que era para ser investido naquilo que tem peso de eternidade, é assustador. Hoje eu entendo que a Bíblia diz assim, presta atenção. Jesus falou, ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. Pergunto, se nós somos roubados no nosso tempo, o que acontece? Morte e destruição. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Quando eu sou roubado no meu tempo, eu não tenho tempo para minha esposa e, consequentemente, meu casamento morre. Quando eu não tenho tempo, porque fui roubado, então meus filhos se sentem órfãos com o pai vivo. Morrem. Morrem emocionalmente, morrem espiritualmente e muitas vezes morrem fisicamente. O ladrão vem senão para roubar. E aí, preste atenção, Deus está insistindo. Ame o Senhor com toda a força do seu ser. Ensine o que vocês aprenderam persistentemente aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Pergunto, aonde estão os pais que sentam em casa com os filhos para estudar a palavra? Esses dias eu vi uma foto do Douglas com a Luísa e o Davi sentados em casa, e isso eles fazem todos os dias quase, estudando a Bíblia. Catecismo, estudando as doutrinas, as escrituras, estudando. Vocês percebem que não estamos fazendo a lição de casa como deveríamos? Sentado em casa, diga, em casa. Outra vez, em casa. É bom ir ao cinema e sentar com o filho? Sim. É bom ir ao teatro, sentar com os filhos? Sim. É bom ao circo, sentar com os filhos? Sim. Mas aqui está dito, em casa. Pedro disse aos maridos, viva a vida comum do lar. Não adianta estar em casa, mas não estar envolvido com a vida da casa. Não adianta estar em casa e não estar envolvido com a vida da família. Não adianta estar em casa e não estar envolvido com a vida dos filhos. E aí,
eu quero repetir para vocês algumas consequências quando os pais não marcam presença na vida dos filhos. Crianças sem a presença do pai têm 2 vezes mais probabilidade de baixo rendimento escolar e de desenvolver quadro de rebeldia a partir da 3ª infância. A taxa de suicídio ou tentativa entre adolescentes de 16 a 19 anos triplicou nos últimos 5 anos, sendo que de 3 em cada 4 suicídios ou tentativas de autoextermínio ocorrem em lares de pais ausentes ou distantes. Leiam comigo. A ausência do pai está associada à falta de autoestima, instabilidade emocional, irregularidades hormonais, depressão, ansiedade e rejeição. É interessante que uma filha foi pega no quarto, pequenininha, orando. E o pai, sem que ela percebesse, colocou o ouvido assim. E ela estava orando assim: ó Deus, faz de mim um aparelho de celular, para que minha mãe fique tanto comigo como ela fica com o celular. Ó Deus, faz de mim um aparelho de celular, para que o meu pai se preocupe tanto comigo como ele se preocupa quando o celular cai e quebra. Ó Deus, faz de mim um aparelho de celular, para que os meus pais possam rir comigo bastante, como eles morrem de rir vendo videozinhos no aparelho celular. Ó Deus, por favor, faz de mim um iPhone 14 Pro Max, ou 15. Nós estamos humanizando as coisas e coisificando as pessoas. Nós estamos humanizando as coisas e coisificando as pessoas. Um homem muito rico disse assim para o seu filho: filho, amanhã é sábado, pede o que você quiser. Lembra, dinheiro não é problema. Pode pedir o que você quiser, dinheiro não é problema. Pode pedir o que você quiser. O que eu quiser, pai? O que você quiser. Se quiser ir assim, ó, sair daqui e ir para Disney em Paris, é possível. Pode pedir o que você quiser. Né? Então, ele poderia pedir um relógio, um jogo, de repente um carrinho eletrônico, caro, qualquer coisa. Ele disse: sabe o que eu quero, pai? Que você passe um dia todo só comigo. Nada além disso. Eu quero que você passe um dia todo comigo. Você passa? Eu ouvi uma pessoa, um médico, que trabalhou durante muito tempo em uma área de um grande hospital onde as pessoas morriam. Eram terminais, pacientes terminais. Sabe o que ele disse? Todos aqueles que morreram falando algo que eu consegui ouvir, nenhum disse: por que eu não comprei mais gado? Por que eu não comprei mais um carro? Por que eu não comprei mais uma fazenda? Por que eu não comprei mais uma casa? Por que eu não comprei mais algumas joias, alguns sapatos? Todos morreram. Por que eu não curti mais minha esposa? Por que eu não curti mais meus filhos? Por que eu não curti mais meus netos? Por que eu não passei mais tempo à mesa com os meus amigos? Por que eu não desfrutei mais da presença da minha família? Nós precisamos de reorganizar as nossas prioridades e a nossa tábua de valores. Nós estamos dando valor àquilo que é atemporal, que é temporal, e nos esquecendo daquilo que tem peso de eternidade. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais chegado que um irmão. Repete comigo. O pai tem que ser um amigo mais chegado do que o irmão. Eu vou ler, você não lê, para entender melhor.
Por favor, presta atenção. A qualidade do relacionamento com o seu filho estabelece o tom de toda a experiência educacional. É o fator mais importante no desenvolvimento da criança. Olha só o que Daniel Amens disse. Se há um bom relacionamento, qualquer forma de disciplina vai funcionar. Se há um mau relacionamento, quase nada vai funcionar. Se há um bom relacionamento, qualquer forma de disciplina vai funcionar. Se há um mau relacionamento, quase nada vai funcionar. Como é que você se relaciona com seus filhos? Relacionamento vem antes de regras. Por exemplo, o Claudivan trabalha comigo, acho que quase 30 anos. O Claudivan vai se abrir para ouvir sobre regras se eu nunca me preocupei em ser amigo dele? Sim ou não? Sim ou não? Eu nunca me preocupei em me relacionar, me conectar com ele? Sim ou não? Ninguém quer ouvir regras de quem não sabe o que é relacionamento. Pô. Ninguém quer ouvir regras de quem não sabe o que é conexão de coração, de alma, de mente. E aí nesse aspecto, ó, amigo é aquele o quê? Leiam comigo forte. Número 1, ouve, compreende, respeita, é solidário, confia, inspira confiança, compartilha sonhos. Se você me pergunta, por que a Letícia me ouvia? Porque eu ouvia ela. Por que a Letícia me compreendia? Porque eu compreendia ela. Por que a Letícia e o Pedro e o Douglas me respeitavam? Porque eu respeitava eles. Quem ouve será ouvido, quem compreende será compreendido, quem respeita será respeitado, quem é solidário vai ter solidariedade, quem confia vai inspirar confiança. Não tem como eu querer que os meus filhos sentem para me ouvir sobre regras, se eu não sento para almoçar com eles, tomar café com eles, para brincar com eles, para jogar com eles, para ouvir o coraçãozinho deles. Não tem como. Como é bom ouvir quem antes de qualquer coisa se preocupa em se relacionar com a gente. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Eu quero fazer uma oração muito especial hoje. Eu quero orar pelos pais hoje. Eu quero que você venha aqui na frente, só os pais, só o papai. Vem aqui à frente. Guarde o que eu vou falar para você. Se nós, pais, nos posicionarmos como sacerdote, como líder, como profeta, a revolução começou. A revolução do amor começou. A revolução da graça começou. Se nós, pais, assumirmos a posição de homem da casa, cabeça da família, o sacerdote é o que leva a família à presença de Deus e traz Deus à família. O profeta é o que denuncia os pecados da família. O pastor é o que dá direção, provisão e proteção. Saia daqui dizendo: a partir de hoje eu vou ser o pai que eu não tive. A partir de hoje eu vou ser o pai que os meus filhos precisam. A partir de hoje eu assumo a responsabilidade compartilhada com a minha esposa. A partir de hoje eu abraço essa missão de criar filhos para Deus, discipular filhos para que sejam uma cópia de Jesus e treinar os meus filhos para cumprir o propósito de chegar no céu comigo.
Coloque a mão no seu coração.